Bom dia, Toné. Bom dia, Tomás. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria estar de volta aqui a esse estúdio aí, trazendo um bate-papo aí para a gente estar nesses 80 dias aí que estamos como vereador aí, tem sido desafiador. Primeiro mês de janeiro, a gente fez os agradecimentos ali, se ambientou ao novo cenário da Câmara e começou um contato direto com o eleitor, né? Para a gente trazer essas demandas da situação da cidade. E o eleitor tem mantido um contato direto via rede social, via WhatsApp, tem os contatos. A gente tem intensificado essa divulgação do contato para que chegue cada vez mais demandas e a gente esteja buscando soluções alternativas para estar resolvendo. Conseguimos já algumas agendas, visitamos, por exemplo, a Prefeitura de Santa Cruz, onde temos uma amizade muito grande com o prefeito lá, Sérgio Moraes, onde ficamos mais de 1h30 sentado conversando com ele, que nos trouxe umas ideias interessantes para a Cachoeira. Visitamos a Secretaria da Saúde, visitamos a Secretaria do Meio Ambiente, conversamos, inclusive, encontramos lá o conselheiro do TCE, o Edson Brum, que também, né, como o Toné sabe, aí a gente tem a possibilidade de estar assumindo a Câmara de Vereadores em 2027, a presidência, e ele nos deu algumas orientações que qualquer dúvida a gente pode estar acionando o tribunal, pode estar à disposição, né? Ele colocou aberto lá para estar auxiliando nessa prestação de contas e tudo mais. Então foi uma agenda interessante que tivemos em Santa Cruz. Trouxemos muitas ideias para auxiliar a nossa cidade aí numa reconstrução. Hein? E entre elas veio a ideia de criar uma agência de regulação de Cachoeira do Sul. Explique isso. Isso, perfeito. É um projeto que eu já acompanho aí há uns 2 anos, quando eu tenho já familiaridade com a família Moraes. É um projeto que eu já acompanho há cerca de uns 2 anos e lá pude visitar junto com o presidente, o vereador MacGyver, e fizemos alguns questionamentos. É uma agência municipal, né, que ela é criada em 2014, depois ela teve um problema, ela ficou parada, em 2019 ela é ativada novamente. Então é uma agência que não gera custo para a cidade, né? A manutenção, o orçamento dela sai da tarifa paga por todos os consumidores. Os funcionários são cedidos do quadro da prefeitura, então não existe cargo CC, não existe indicação, né? A administração dela é feita por representantes da comunidade, né? Cacique, o núcleo de engenheiros, o pessoal tem um representante da Corção, um representante da prefeitura também. Então é uma agência que ela não faz só a gestão da Corsan, não faz só, ela faz de resíduo sólido, estacionamento rotativo que tem em Santa Cruz, também do rotativo, Corsan, resíduo sólido, e transporte coletivo. Então é uma agência que faz toda a regulação dos contratos de concessão do município. Né? Então ela tem uma parte que é remunerada, mas seria de servidores cedidos ou designados pelo executivo, é isso? E uma outra e conselheiros que seriam comunitários sem remuneração? Os conselheiros são remunerados, tem o presidente e tem os conselheiros, todo mundo é remunerado. Os funcionários que são cedidos pela prefeitura, eles saem o salário deles também, tudo é custeado pela fatura, né? Então só pela tarifa de água. Então são só cedidos do quadro do município. Mas todos têm a remuneração, né? Baseado naquilo que a Corsan arrecada. Então hoje o orçamento deles lá gira em torno de 150, 160 mil por mês. Então eles fecharam 2024 com a sobra de 250 mil em caixa. Que aí foi o que eles adquiriram mais um veículo para a agência e numa negociação com a prefeitura adquiriram um outro veículo para a prefeitura. Então por isso que a gente entende a importância da agência não só na fiscalização como dos contratos do município, em especial a Corsan, que é um contrato maior, mas também ela vai trazer, de certa forma, um recurso para a cidade. Ela vai conseguir deixar um saldo positivo na cidade. Por isso que a gente entende
da importância da criação dessa agência. Claro que a gente tem que discutir ainda, sentar com todos os vereadores, ver as demandas e tudo mais, mas a gente entende que a importância dessa agência para a Cachoeira vai ser muito positiva. E também tem a questão que a atual agência que deve olhar com lupa as ações, no caso da Corsan em Cachoeira do Sul, assim como na maioria dos municípios do estado, exceção talvez com Santa Cruz, em poucas cidades que têm agência própria de regulação, é a Agergs em Porto Alegre, que se sabe está distante, né? E tem sempre uma desconfiança de que, na verdade, ela não tem condição, a gente costuma dizer, não tem perna suficiente para cuidar de todo o estado do Rio Grande do Sul em termos de regulação. Uma coisa que a gente conversou bastante lá, né? Porque a Agergs está longe, ela faz um apanhado geral, mas a agência no município, o funcionário que trabalha na agência, ele vai sofrer o mesmo problema que o consumidor. Ele vai sentir aquela situação muito mais do que, então ele vai ter uma dedicação maior, ele vai ter um empenho maior, porque ele está na cidade, porque o vizinho dele está sem água, porque o vizinho ele está sofrendo com o buraco que vai ter na rua também. Então ele vai fazer esse trabalho muito mais intenso, se dedicar muito mais. Uma outra questão que nos preocupa bastante é a questão da soleira negativa. Por exemplo, semana passada eu estive na Inércio Petilli, lá na Noêmia. Entre a Larico e a Rua São João, tem 5 residências que o pessoal está pagando esgoto. E não tem esgoto. E não tem como, porque as casas são todas nível abaixo da rua. Aí eles teriam que colocar todo um sistema de bombas para fazer recalque, né? E que não funciona bem. Exatamente. Deixar bem claro isso aí. Eu sei porque eu tenho na minha casa. Não funciona, entope, chama a gente, é caro, né? E não resolve o problema. Exatamente. Aí como é que funciona em Santa Cruz? Santa Cruz, tu não paga. Até ser achado uma solução, de um consenso da Corsan achar uma alternativa, do proprietário junto com a Corsan construir uma alternativa que funcione, que seja viável. Porque não é culpa. Tem um senhor lá que faz 50 anos que ele mora na Inércio lá e não tem como ele, entendeu? Depois ele resolver um problema, a casa dele está abaixo do nível. Então, não paga nada até ser resolvido, achado uma solução viável que não seja muito cara, né? Não, ela é cara, eu sei porque eu instalei todo esse sistema já há muito tempo, funciona mal, é com chave boia, liga, desliga, sabe? Tem que ter um reservatório, tem que... Bom, e entope aquele negócio, porque nós estamos falando de esgoto, né? Nós não estamos falando de água, que a bomba pega, entende? Aí aquilo top, tem que dar manutenção, é muito caro e, pelo menos o sistema que eu implantei lá, aconselhado, não funcionou direito, é um horror aquilo lá. Gostaria que funcionasse. Vereador, bom dia. O senhor está explicando os motivos de se criar uma agência reguladora no município, mas a questão para o ouvinte, para a comunidade entender, qual seria a diferença de ter uma agência ou ter uma comissão ou ter um conselho até deliberativo, para apontar esses problemas que nós conhecemos, até porque esse que o senhor acabou de citar, o problema de esgoto, é um problema de conhecimento notório e público. E o senhor vê que até hoje não foi tomada uma solução. Ou seja, nem a própria gerência da Corsan quis tomar uma atitude, nem os vereadores, nem o poder público. Então aí a população fica pensando, a agência de fato vai assumir a responsabilidade e vai resolver amanhã, se a agência for implantada amanhã, no dia seguinte esse problema vai ser resolvido, ou vai começar um processo lá na Corsan, porque temos que ver, porque temos que analisar, e esse processo vai levar um ano para a Corsan decidir o que todo mundo já sabe, que não tem esgoto ali e continua cobrando a taxa do esgoto. O povo quer efetividade, vereador. Como explicar isso? Perfeito. Muito oportuna a tua pergunta. O que diferencia basicamente a agência de qualquer outra forma da gente fiscalizar a Corsan, até mesmo o próprio trabalho de fiscalização do vereador, é a execução. A Corsan, a agência ela pode notificar a Corsan. Então, o que o presidente da agência em Santa Cruz nos trouxe? Quando eles criaram a agência,
eles notificaram, notificaram administrativamente a Corsã, não foi resolvido. Uma segunda notificação não foi resolvida. A terceira, uma multa. A Corsã não deu bola. Outra situação, então eles tomaram umas 3, 4 multas ali. E aí eles não deram bola. Eles não respeitaram, vamos assim usar o termo, a agência. E aí as multas correram, entraram até em dívida ativa e a Corsã recorreu na justiça. E aí a Corsã perdeu, porque a agência é legal, é tudo certo. E aí a Corsã sentiu no bolso, porque infelizmente as coisas só acontecem quando se sente no bolso. E aí no momento que a Corsã sentiu essa multa no bolso, eles mudaram o posicionamento junto à agência. Isso que tu me traz da questão do esgoto, realmente, vamos ser bem sinceros, não é uma coisa que vai resolver do dia para a noite. Mas, por exemplo, sábado eu estive na Moron, descendo ali a Moron, abaixo da Pardozem, e um esgoto é horrível, o fedor. Eu tava fazendo uma entrega ali perto e eu me apavorei com aquilo ali. Uma situação daquelas ali, a agência ela vai notificar a Corsã, pra gente, alguém tem que resolver aquele problema lá, ela vai notificar, a Corsã tem que buscar uma alternativa e rapidamente, porque aquilo ali tá desumano, aquilo ali. E a Corsã não fazendo, vai entrar a notificação, né? Só para vocês terem uma ideia, ano passado, a agência em Santa Cruz multou a Corsã em mais de R$200 mil. Ou seja, hoje a gente não consegue multar a Corsã em R$2. A gente não consegue fazer nenhuma notificação nesse sentido. Outra questão é a dos recursos de multa. Por exemplo, o Toné tomou lá uma multa ou teve uma conta dele excessiva. Triplicou o valor. Para quem é que o Toné vai recorrer hoje? Para quem é que o Toné vai fazer um recurso? Para a Gerges em Porto Alegre? Não tem como. 50% dos recursos hoje feitos em Santa Cruz, os recursos todos caem na agência. 50% desses recursos são deferidos em favor do consumidor. Nós estamos conversando com o vereador Edmar Garcia, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara, também presidente da Comissão de Finanças do Legislativo Cachoeirense. Sobre assuntos, nós vimos até abordar outros assuntos, mas esse aí nos pareceu nesse momento mais significativo, né, porque envolve todos nós. Todos nós utilizamos o serviço de água, que só tem um prestador de serviço, que é a Corsã, e muitos de nós têm a questão do esgoto, né? Alguns gostariam de não ter o esgoto, porque tem que pagar 70% sobre o consumo de água a mais, né, para ter o esgoto, que é um benefício para a saúde pública, etc., mas é um prejuízo no bolso, e as pessoas não têm dinheiro sobrando, a gente sabe disso, mas infelizmente é um ônus que a gente tem que pagar para viver em sociedade, em núcleo urbano, tem que, mas que seja um serviço de qualidade e que não seja abusivo, no caso específico aqui do esgoto, de pessoas que estão abaixo do nível do encanamento, que passa na rua de cima, lá, né? E como é que vai jogar isso para lá? Tem que montar um aparato de bomba, cano, e é uma coisa que exige manutenção, porque eu sinto isso pessoalmente. Deve ter sistemas melhores, imagino quanto é que deve custar. Se esse que eu coloquei com bomba de um HP e meio, com chave boia, com tanto que abrir buraco, fazer uma caixa, porque é dali que é sugado o esgoto, para depois empurrar 5 metros para cima, até chegar e conectar na rede de esgoto, né? Tudo é obrigação vamos dizer assim, do usuário, do cidadão. Não é a Corsã que faz, é a gente que tem que fazer, inclusive a conexão. Quer dizer, tudo é custo, né? Bom, mas eu estou anotando aqui que não é só Santa Cruz e outros que estão incomodados. O prefeito de Santa Maria, o Rodrigo Décimo, na semana passada, como ele não tem uma agência lá, ele acionou o PROCON e deu uma multa de nada mais, nada menos que R$934 mil na Corsã. Os prefeitos, na verdade, não é o caso do nosso, que até agora não se manifestou com qualquer contrariedade em relação ao Corsã. Tem conversado e tal, eu acho que ele está num processo assim de aproximação. Mas aqueles prefeitos como Sérgio Moraes, de Santa Cruz, como Rodrigo Décimo, de Santa Maria, para citar 2 municípios próximos, mas posso citar o de Passo Fundo também,
que está em pé de guerra, esses aí já quebraram os patos. Eles só querem saber o seguinte, ó, ou faz ou é multa. E é multa pesada. O município de Cachoeira está assim, por enquanto, vamos conversar, vamos ver como é que fica, né? Exatamente. Esse movimento aí começou, deu um start com o Sérgio, sabe? Com o Sérgio, se vocês forem acompanhar ali no início, quando os prefeitos assumem em janeiro, o primeiro prefeito que tem esse posicionamento muito forte, até mesmo questionando o contrato com a Corsan, levou o promotor lá e tudo mais, foi o Sérgio Moraes, e deu esse start. Aí na sequência, Passo Fundo, que está um problema seríssimo em Passo Fundo. A gente tem um colega de partido lá, o vereador Tchequim, tem trabalhado muito forte. A Corsan tem lacrado os poços artesianos, porque Passo Fundo tem, né? Então tem um problema sério de desabastecimento. Santa Maria, tá? O prefeito tem um trabalho muito sério lá do vereador do PL também, o Túlio, em cima da Corsan. Desde que ele assumiu, ele vem batendo, e agora o prefeito começou a enxergar e ter esse posicionamento, porque 1 mês, 2 meses atrás, o prefeito também ele estava levando em banho-maria a Corsan. Só que tá demais a Corsan. Camobi toda ficou 2 dias, eu sei porque diariamente eu estou em Santa Maria também, Camobi ficou 2 dias sem água. E a Corsan simplesmente não dá explicação, não dá nada. E nós estamos, sabe, Camobi tem 80, 90 mil pessoas ali, entendeu? É o tamanho de Cachoeira. Então, vocês imaginam, nós já passamos por isso e infelizmente nós vamos passar de novo. Porque a gente não vê perspectiva de melhoras. A gente está cobrando as mesmas coisas que eu vejo o vereador há 10 anos atrás cobrando. E a gente quer ter resultado diferente, não vamos ter. Camobi, na entrada de Santa Maria, onde fica também o quartel. Isso. E o campus da UFSM. E o campus da UFSM. Campus sede, vamos dizer assim. Na chegada a Santa Maria. Então, assim, pra gente ter um resultado diferente em relação à Corsan ou qualquer outra situação, a gente precisa fazer coisas diferentes, precisa buscar alternativas diferentes. Então, por isso que eu estou propondo a criação dessa agência, a gente já fez indicação na Câmara, agora a gente vai sair daqui, tem uma reunião com o procurador do município, onde a gente já vai estar aprofundando essa discussão para avançar. Eu sei que vai ser passos lentos, também não quero fazer uma correria, a gente quer debater com todos os atores, com todo mundo que entende, que contribui com a sociedade, para construir uma agência funcional, para trazer resultado e efetividade, que nem tu me questionou ali, na questão principalmente da Corsan, que é o maior dodói, né? Amanhã nós teríamos uma audiência pública na Câmara em relação à RGE também, que é um outro sério problema, que a gente tem enfrentado um sério problema. A Câmara ali já foi várias vezes afetada às sessões devido à falta de energia, mas ela foi, se não, eu até tenho que confirmar hoje ali com a Secretaria, eu acredito que ela foi adiada para a semana que vem. Então a gente já tem vários questionamentos, inclusive para a RGE. Só que a RGE a gente não consegue cobrar da mesma forma que a gente está querendo cobrar da Corsan, né? Qual é a diferença, pessoal? Só para todos nós entendermos e nivelarmos o conhecimento. Uma agência de regulação municipal só pode tratar de coisas que sejam atribuição do município. A RGE, por exemplo, é uma concessionária de um serviço federal, não é nem estadual, é federal. Aí tem a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Então, realmente tem. Os vereadores podem pressionar, mas não pode multar, não pode fazer nada. Agora, em relação à água, ao lixo, que mais do município aqui, ao transporte coletivo, sim. Estacionamento porque rotativo. O estacionamento rotativo, coisas que são do município, que não são do Estado e nem da União, cada um na sua competência. Vereador Edmar Garcia, infelizmente, né? Antes do encerramento, a pergunta do nosso ouvinte, o Gastão Aetos. Vereador, como é que estão os pedidos de providências que a Câmara tem feito junto à Prefeitura? A Prefeitura responde os pedidos ou estão esperando? Vocês, vereadores, ficam esperando e esperando? A gente tem encaminhado umas indicações, pedidos de providência, e aqui eu quero destacar o trabalho de 3 secretários, 2 efetivos e um adjunto, que é o Cristiano Leivas, tá? Ontem a gente esteve lá na comunidade, o Doné conhece, lá na Palmas, tivemos uma festa, e o maquinário estava trabalhando lá, a população elogiando bastante,
a atenção. Sabemos que tem que avançar muito ainda, sabemos que tem muitos corredores, tem muitas situações, tem a Ponte da Roseira lá, que é uma demanda particular minha, que a gente precisa resolver. Tem muita coisa a avançar ainda. Mas esse secretário, o Bochecha, a secretária Camila, a gente fez uma indicação de um consultório odontológico móvel. A secretária ontem mesmo esteve conversando com nós, nossas agendas não coincidiu, ela estava com outros compromissos, mas ontem ela me respondeu no domingo à tarde, ela disse: Edmar, a gente vai estar fazendo a inscrição, é importantíssimo para a cidade. Então, a gente tem recebido um retorno dos secretários, tem havido um diálogo muito, muito próximo com essas secretarias que são as mais intensas, assim, que a gente tem conversado. Então, nesse primeiro momento, a gente só tem a agradecer. As demandas ainda elas não foram, de certa forma, resolvidas, mas a gente sabe das dificuldades, ainda a gente está engrenando ainda, mas temos tido essas respostas. Aproveitando, sei que já estourou o horário ali, mas a gente também está com uma pauta muito forte na questão dos cabos, que a gente teve nos cabos aéreos aí, que é a rede abandonada da Oi. Hoje também vamos ter uma reunião, vamos tratar com a jurídica da prefeitura. Tivemos uma reunião na sexta com o diretor da Ivox, hoje temos uma reunião com o pessoal da CST, né, que eles querem ser, porque eles também estão sendo afetados por essa rede abandonada da Oi. Então, são demandas, né, que estão chegando, que são problemas que cada vez mais vão se agravar, porque essa rede da Oi está abandonada, a gente vai ver todo dia caindo fio e dando acidente, provocando transtornos. Banco do Brasil, sexta-feira de tarde, estava sem conexão, porque caiu o cabo da Oi e derrubou a fibra que faz, entendeu? Então, esse problema a gente vai ter que discutir também e achar uma solução. Muito bem, eu concordo plenamente. Viu quase um acidente, eu e um vizinho tivemos que intervir ali na Saldanha Marinha, onde eu moro, porque um caminhão arrebentou um cabo desses aí e esse cabo ficou atravessado e nós tivemos que bloquear o trânsito, porque senão o motociclista ia se enrolar naquele fio, provavelmente iria cair, sabe, Deus o que ia acontecer. Mas aí a gente conseguiu tirar, mas e se nós não estivéssemos ali naquele momento? E o vizinho não corresse para pegar um alicate para cortar é um transtorno. Vereador Edmar, muito obrigado pela presença aqui, o convocaremos outras vezes. Agradeço o espaço mais uma vez, estamos à disposição, seguimos trabalhando aí, recebendo as demandas e vamos buscar aí melhorias para a nossa cidade cada vez mais. Muito obrigado.